Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em gosto no debate aí do jogo aberto, Natafan, Denilson, Chico, Ronaldo, todo mundo aí comentando sobre o Flamengo que demitiu o Tite, né? E agora quem vai comandar é Felipe Luiz. Vamos ver aí o que os comentários falaram nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Entre tantos resultados, entre a Série A bombando, Tite foi demitido pelo Flamengo, ganhou do Atlético Paranaense, gol do Gerson no finalzinho ontem à noite, mas não resistiu. Mesmo assim, Tite está fora do comando técnico e o Thiago Carvalho vai trazer os detalhes dessa dispensa, demissão. Thiago, para você, aquele bom dia. Que segunda-feira para o Tite, para sua comissão técnica, hein? É verdade. Bom dia, Renata. Bom dia, Denilson. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A segunda-feira foi ruim para o Tite, mas o domingo à noite já tinha gostinho de despedida. O clima no Maracanã era de território hostil, sabe? O torcedor vaiava a comissão técnica, vaiava o Tite desde o início da noite, antes mesmo da partida começar, quando a escalação foi passada no telão e o nome do Tite foi anunciado. O torcedor já vaiou, já criticou o Tite. O clima já não era bom desde a eliminação na Libertadores. E ontem, mesmo com a vitória, aquele gol do Gerson já aos 44 do segundo tempo, o Flamengo não jogou bem. O Flamengo dominou a posse de bola, teve 70% de posse, conseguiu girar ali em cima do Atlético Paranaense, mas pouco concluiu no gol, poucas finalizações de perigo para o Flamengo. E mesmo com aquele gol já no finalzinho da partida, voltando a vencer no Campeonato Brasileiro e se mantendo dentro do G4, não foi o suficiente para que quando o apito final ocorresse, os torcedores voltassem a vaiar o Tite. O Tite mesmo pouco tempo ficou no gramado após o término da partida, cumprimentou ali o Lúcio Gonzalez, treinador do Atlético Paranaense, e já entrou no túnel ali em direção ao vestiário. Foi muito rápida também a passagem do Tite ontem no vestiário com os jogadores do Flamengo. Normalmente, esse é um momento que demora bastante ali do treinador Tite. Inclusive, os jornalistas já ficaram até 1 hora na sala de imprensa esperando pela coletiva e ontem não. Ontem foi bem breve, em 20 minutos o Tite já estava pronto para começar a coletiva de imprensa com os jornalistas. Isso já dava um ar de que algo diferente acontecia ali nos bastidores do Flamengo. E não foi diferente disso. Durante a madrugada, muitas reuniões entre o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol Marcos Braz. E hoje de manhã, por volta das 7 horas, o Tite foi anunciado ali o desligamento dele. Primeiro o comunicado para o treinador e depois nas redes sociais do clube o Flamengo anunciou o desligamento do Tite. Quais argumentos o Flamengo teve ali internamente para fazer essa demissão? Primeira, a multa baixa. O Tite vai receber cerca de 3 milhões de reais, que para o Flamengo é uma multa baixa. E agora o Felipe Luiz então assume de forma interina o comando do Flamengo. A gente vê tudo isso na reportagem. Esse era o mantra ecoado pela torcida do Flamengo no Maracanã. Eu tento fazer o meu melhor, e talvez eu não seja o teu técnico dos teus sonhos, né? Mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que ele vai ter sempre. O respeito a ti, o respeito à entidade, o respeito aos atletas, o respeito a vocês vai ter sempre. Com a eliminação na Libertadores, o Flamengo teve o menor público como mandante na temporada. Pouco menos de 28 mil torcedores que foram ao estádio em clima de protesto. Foram muitas mudanças na equipe em relação ao time que jogou contra o Peñarol. As principais foram as saídas de Arrascaeta, De La Cruz e Bruno Henrique. Carlos Alcaraz e Gabigol ganharam espaço. O Flamengo começou melhor a partida. Logo aos 7 minutos, Thiago Heleno salvou o que seria o primeiro gol carioca. De fora da área, Gabi arriscou sem perigo. Wesley também testou o Michael de longa distância. Quando tentou reagir à resposta do Atlético Paranaense, saiu dos pés de Zapelli. Primeiro na cobrança de falta, depois nessa pancada de frente com Rossi. Antes do intervalo, uma última chance para Gerson. Já na segunda etapa, o torcedor voltou a assistir um Flamengo superior na posse de bola com 70%, mas com poucas chances de perigo finalizadas. E com o passar do tempo, as vaias começaram a aparecer. O suspiro dos flamenguistas veio já aos 44 minutos.
da cabeça de um dos poucos jogadores que mantém o bom futebol em meio à queda de produção da equipe, Gerson. 1-0 Flamengo. Com o gol do Gerson, o Flamengo volta a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 3 rodadas em jejum. Com 48 pontos somados, a equipe se mantém dentro do G4. Mas a vitória não foi suficiente para silenciar as vaias do torcedor. Quando a gente termina um trabalho, a gente olha para trás, vê um trabalho. Mas eu tenho uma atenção, e essa é maior, de estar representando com dignidade o cargo que eu fui convidado. Esse eu não abro mão. Então essa dignidade ela vai ter sempre de conduta. Com mais competente no momento, menos competente no outro. Talvez Cícero não atendendo as pessoas com que elas querem, talvez não sendo do estilo, talvez não. Às vezes num dia sim, outro dia não. Mas com respeito. A noite de protestos no Maracanã foi o ponto final na passagem de Tite no Flamengo. Na manhã desta segunda, mesmo com a vitória, a diretoria anunciou a saída do treinador. A partir de agora, cabe a Felipe Luiz assumir o time de forma interina e salvar a temporada de uma nova frustração. Do lado paranaense, a situação é ainda mais complicada. Sem vencer há 8 rodadas no Brasileirão, a equipe se preocupa cada vez mais com a zona de rebaixamento. Que a entrega e o plano de jogo que a gente fez com pouquíssimo tempo de trabalho. A entrega e o plano de jogo, com pouco tempo de trabalho, foi levado ao campo e, infelizmente, não tivemos o resultado que queríamos, que era a vitória, os 3 pontos. Mas fico orgulhoso como líder deste grupo, pela entrega de todos. Daqueles que começaram o jogo, como assim também, daqueles que ingressaram. Só uma pontuação aqui. O Atlético Paranaense corre sérios riscos, precisa voltar a vencer urgentemente. Agora o assunto é Flamengo. Concordo. E a coletiva do Tite já indicava que nem tudo estava muito bem, que o fim estava próximo. Deu para perceber um desânimo, algumas respostas evasivas, não objetivas. E agora é realidade, demitido pelo Flamengo, o que muito se imaginava depois da Copa do Brasil, no final do ano. Até ele acho que imaginava isso. Não creio que o Tite estivesse preparado para ontem, especificamente, ser o último jogo. Mas agora vem Felipe Luiz, interinamente, e o Flamengo tenta uma cartada final para a Copa do Brasil. Vou falar para você o que te falei ali em off. O Felipe Luiz, eu não tinha nem pensado no Felipe Luiz. É perigoso o Felipe Luiz ficar até o final do ano como treinador do Flamengo. Eu acho que por 2 motivos. 2 coisas, aliás. Acho que os jogadores vão abraçar o Felipe Luiz e acho que o Felipe Luiz, daqui para o final, se isso se confirmar, ele resgata o futebol do Gabigol. São amigos, jogaram juntos. Acho que ele resgata o futebol do Gabigol nessa reta final de temporada aí pro time do Flamengo. Eu vi a coletiva do Tite ontem, 2 coisas me chamaram a atenção. Não sei se ele esperava ser mandado embora. Eu acho que ontem não, hoje, entre ontem e hoje. Porque na coletiva, perguntaram para ele do respaldo da diretoria, ele falou que o respaldo é diário, né? A gente sente o respaldo da diretoria toda hora, nos treinamentos, todo dia a gente tem o respaldo da diretoria. E perguntaram para ele do balanço, da análise do trabalho dele. Ele falou assim, no final a gente fala, quando terminar a gente fala. Então, assim, não sei se naquele momento ontem à noite, na coletiva, se ele sabia que ele ia ser mandado embora. Como tem eleição no Flamengo no final do ano, eu espero que lá no Flamengo as coisas não aconteçam como o Duílio fez no Corinthians. O Duílio contratou o Mano Menezes com 5 anos de contrato, deixando uma multa alta para o Corinthians, não sendo o técnico preferido de um lado daquela disputa eleitoral. Então, eu espero que o Flamengo ele pode deixar o Felipe Luiz até o final do ano, se der certo, se ele ganhar a Copa do Brasil. Pode até ter sequência, mas tomara que ele não contrate alguém que não esteja de acordo com todos os lados da história de quem vai disputar essa eleição. E aí, essa demissão do Tite, ela veio da torcida, né? Eu acho que a diretoria não tinha pensado nisso, não, mas o tamanho da torcida, o tamanho da cobrança acabou culminando aí na demissão do Tite. O jogo mais esperado desta rodada, sem dúvida, o clássico. Eles avalia agora com 70 jogos, nossa, é muita coisa, né? 41 vitórias, 13 empates, 16 derrotas, 64,8% de aproveitamento, 109 gols marcados, média de 1,5, né? E gols sofridos 0,7. Então,
acabou a história do Adenor no rubro-negro. Direto então para o Ninho do Urubu, a Roberta Barroso trazendo as informações já desde cedo, lá da sede ou do centro de treinamentos do Flamengo. Eu vi mais cedo, né, Roberta, você falando nenhum protesto por aqui. Na verdade, pelo que eu senti dos rubro-negros, não tem protesto, mas tem até comemoração. Porque muitos eu percebi que ficaram felizes e talvez esperançosos depois dessa notícia. Roberta, qual que é a movimentação por aí? Verdade, Bruno. Tudo bem? É isso. O torcedor rubro-negro acordou com essa notícia e acordou feliz porque a pressão em cima do técnico Tite já era muito grande. Bom dia para você, todos os amigos do Sport Center, também para o fã de esporte, sobre a movimentação. Sabe aquelas grades que colocam aqui naquele momento de pressão? Elas voltaram. Ontem o Flamengo venceu o Atlético Paranaense. Mesmo assim, o momento era de muita pressão antes mesmo da bola rolar. Vaias ao técnico Tite. Logo aqui atrás tem esse carro também da Polícia Militar, que chegou cedo por aqui e toda hora passam outros carros da polícia. Um outro já parou por aqui. Então, segurança reforçada, muita movimentação aqui no Ninho do Urubu com essa demissão do Tite. Hoje, na parte da tarde, Felipe Luiz, que vai assumir então o comando da equipe, já treina a equipe. O Felipe Luiz recebeu essa ligação logo na parte da manhã, disse sim ao Flamengo, apesar de ter uma ligação muito boa também com o técnico Tite, foi comandado por ele na seleção brasileira. Aqui no Flamengo também ele conhece muitos jogadores, conquistou o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Carioca, então ele é amigo, a gente pode falar assim, desse elenco, um treinador que tem uma liderança, pelo menos tinha como jogador, e assumiu a equipe sub-20 do Flamengo. Ele está começando na carreira de treinador. A princípio gostaria de assumir uma equipe profissional a longo prazo, mas veio essa oportunidade agora e o Felipe Luiz disse sim. De acordo até com a apuração do nosso companheiro Pedro Ivo Almeida, a tendência é que o Felipe Luiz, além de ficar nesses jogos, fique até o final do ano e até o próximo ano, 2025. Claro, ele vai ser avaliado nesses 2 jogos pela Copa do Brasil. O Flamengo anunciou o Felipe Luiz como técnico interino, mas avalia-se também essa situação dele permanecer. É um ano de eleição, o sucessor do Rodolfo Landim, que tenta aí ser eleito, é o Dunche, e claro que isso também ajudou para isso tudo acontecer, inclusive a demissão do Tite. Ontem a diretoria, depois dessa vitória contra o Atlético Paranaense, que veio no finalzinho, o Flamengo não jogou bem, então o torcedor irritado também durante a partida, principalmente ali no segundo tempo, quando via o Flamengo não conseguindo aquele bom futebol, veio o gol no finalzinho. Mesmo com essa vitória, a diretoria se reuniu ontem e decidiu pela demissão. E tinha todo um cuidado que não vazasse a demissão do técnico Tite antes do anúncio oficial que aconteceu hoje pela manhã, depois do representante do treinador ser avisado. Então, o clima é esse por aqui. Tite demitido, Felipe Luiz chegando. Então, nessa próxima quarta-feira, tem o primeiro jogo pela semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo tentando terminar o ano, pelo menos de forma positiva, caso conquiste esse título. Mas o clima ainda é de indefinição em relação ao que o Flamengo pode apresentar dentro de campo. Mas Felipe Luiz, então, assumindo essa equipe, a gente acompanhando tudo de pertinho. Treino hoje, então, lembrando, na parte da tarde. Primeira atividade com Felipe Luiz no comando da equipe. Ele que teria essa semana bem diferente, porque tinha decisão aí do Campeonato Carioca e agora ele já vira a chave para o time profissional em uma semana importantíssima para o Flamengo. Bruno, Mari, volto com vocês. Ô, Roberta, qualquer coisa também você nos aciona, que você tem prioridade aqui no Sport Center, qualquer movimentação por aí. Obrigada. Daqui a pouco tem também o Pedro Henrique Torre conosco com mais bastidores aí do Fla. Isso, o Sport Center tá recheado. Desempenho do Flamengo na temporada. Então foi campeão do Carioca. E aí depois a gente vem para os desdobramentos, né? Atualmente é o 4º colocado do Brasileiro, tá na semifinal da Copa do Brasil e caiu então para o Peñarol na Conmebol Libertadores. Mário Marra, quando o Tite foi anunciado no Flamengo, a gente ficou empolgado, curioso, tentando entender se a gente percebia as diferenças de temperamentos e de perfis de Flamengo, torcida e o Tite. Sim. Mas a gente tinha uma curiosidade que pela competência e pela qualidade dos jogadores do Flamengo, dava para sonhar com uma coisa muito positiva. Eu não imaginava
que em setembro, fim de setembro, Isso. a história estaria desse jeito, no meio de uma temporada, com o Flamengo ali disputando um título, ou talvez o Brasileiro, mas nessa condição, Marra. Não, nem eu. É decepcionante, não é? É decepcionante, sem dúvida alguma. Se você olhar apenas aquela tela, você vai ter talvez dificuldade para explicar. Falar, mas quarto colocado no Brasileiro, ainda falta muita rodada. Mas se você olhar para o campo, e especialmente para o que representa o Tite e para o que não conseguiu entregar por 357 dias, né? Faltava uma semana, o Pedro até destacou isso na semana passada, né? Que estava muito perto de completar um ano no cargo, você passa a entender um pouco mais. A cultura do futebol brasileiro não é uma cultura de respeitar trabalhos. E o Tite está cansado de saber disso. E quando chega o Tite, mais do departamento de futebol, além do campo, foi entregue a ele. E especialmente o Tite daria uma cara de mais organização, mais confiabilidade, mais respeito, mais algo... Hierarquia até, né? Sim, mais hierarquia. Algo que a direção do Flamengo talvez tenha entendido. Gente, erramos demais no ano passado. A gente disputou 7 títulos, a gente não ganhou nenhum. Chega, vamos entregar isso para alguém que vai fazer a coisa dar certo. E o alguém que vai fazer a coisa dar certo, é perfeitamente compreensível que o nome seja o Tite. Por quê? Porque o currículo dele mostra, porque ele era o técnico da seleção brasileira, porque... Então, eu acho que o Tite ficou abaixo. Eu acho que eu não esperava, né, voltando à sua fala anterior, eu não esperava que agora a gente estivesse explicando a demissão do Tite. Até porque não precisa explicar. Não, e ontem o Tite falou, né, a avaliação vai ser feita quando o trabalho terminar. Terminou, Breiler. Qual é a avaliação? A avaliação é de um trabalho que deu frutos no começo. No ano passado, quando o Tite assume, o Flamengo ali começou a se reorganizar. A gente enxergava boas perspectivas, embora o Tite não tenha chegado ali para dar resultado já em 2023. Mas para esse ano as expectativas eram maiores, mas ao mesmo tempo reguladas pelo que foi o ano do Flamengo. Então o torcedor do Flamengo nem esperava um time encantador. Essa cobrança se dissipou ao longo do tempo, depois de vários técnicos que passaram, mas esperava um trabalho seguro, um time que não sofresse tanto, que conseguisse se impor sobre os adversários, sobretudo adversários mais frágeis, mas a gente viu rapidamente no decorrer da temporada que isso não aconteceria. E logo depois do Campeonato Carioca, o Flamengo tem aquela oscilação contra o Palestino, aquela derrota que é muito emblemática fora de casa, e ali se percebia que o Tite teria dificuldade com o trabalho. Então eu vejo que é um trabalho que ficou aquém. O Tite poderia mais, mas a diretoria do Flamengo também pecou muito com ele. Mas dá para imaginar que em algum momento essa chave fosse virar, assim, no trabalho dele, Tite? Agora não. Adenor. Pode me chamar de Adenor. No sentido... Porque, tá, a gente discutiu isso, né? Demite ou não demite? Fica ou não fica? Dava algum sinal para o torcedor de que, calma, termina essa temporada e depois as coisas vão se ajustar? Então, talvez eu... Ele já não ia ficar pro ano que vem, né? Não ia. Alice no País das Maravilhas. Talvez eu até... Poliana. Talvez eu até... Acho até que dá para sentir um cheirinho de algum sinal. Tá. Mas... Não dava, né, Mariana? Sabe por quê? Porque eu acho que o próprio Tite, eu acho que ele está... Eu acho que o tempo que ele ficou distante do dia a dia de clube, talvez tenha cobrado uma fatura para ele. Sabe, da resposta mais imediata, de falar um pouco mais a língua do torcedor, se aproximar do torcedor. As entrevistas, pelo amor de Deus, eram péssimas, ele se distanciava do torcedor. Péssimas. É o torcedor mandando ele, né, fazer outras coisas, e ele, assim... eu sinto, é claro que sinto, como ser humano sinto, mas... Não, cara, assim, um pouco de indignação. Isso. Um pouco de reação. Não, ele falou ontem que o Flamengo, o desempenho foi tão bom quanto os anteriores, a diferença foi o gol. Pelo contrário, o desempenho foi tão ruim quanto dos jogos anteriores, só que teve o gol. E é isso que o torcedor, nesse momento, precisa... Não é nem que ele quer ouvir, é isso que o torcedor enxerga. É isso. É isso que o torcedor enxerga. Mas eu acho que o tempo, longe de clube, distanciou demais o Tite do chão duro de clube, sabe? Isso, até porque ele sempre foi bom nisso. Ele não sempre também
se comunicar não foi sempre uma virtude dele? Foi. Mas vocês não percebem um ponto comum em toda essa história do Flamengo? Que é a capacidade que o Flamengo tem de transformar bons treinadores em maus profissionais? Isso é verdade também. E vamos combinar. Sampaoli é mau técnico? Não é. Pode ter suas questões, seus métodos de trabalho. Vai ter sempre essa vírgula aí, né? Mas não é um mau treinador. Mas é bom treinador. E até indo mais longe, o Vitor Pereira é um mau treinador? Até pelo que mostrou no Corinthians, a capacidade ali de resgatar o time, de tornar o time competitivo, também não é. Assim como o Tite, que assumiu seu primeiro trabalho no Flamengo, depois de uma passagem pela seleção, que avaliando friamente não foi ruim, o Tite, o Sampaoli, o Vitor Pereira, todos sofreram com um problema estrutural do Flamengo, que é um clube que tem muita grana, um clube que fatura R$1 bilhão por ano e não consegue se transformar numa potência estável. E ser uma potência estável não é aquele time que vai ganhar todo ano, que vai ter uma soberania. Mas aí eu acho que o Sampaoli teve mais responsabilidade nesse sentido do que o Tite, né? Não, sim. O Sampaoli contribuiu muito pro caos ali, né? Mas olha, mas naquele... Diferente, acho que do Tite e até do Vitor Pereira. O Sampaoli, pelo amor de Deus. Mas naquele momento de caos do Sampaoli, Bruno, o Marcos Braz estava se engalfiando com o torcedor no shopping. Talvez tenha faltado ali algo superior para colocar as coisas no lugar. Exato. E hoje o torcedor do Flamengo precisa enxergar além do Tite, porque o torcedor naturalmente está feliz. O trabalho não estava andando, já estava desgastado. Mas a gestão do Landim vai terminar. Foram 6 anos, 2 mandatos, e não conseguiu ter um treinador que começasse e terminasse a temporada. Nenhum treinador. O Jorge Jesus não foi esse cara, porque ele chega no meio do ano, substituindo o Abel Braga, acaba saindo depois, mas depois do Jorge Jesus, o Flamengo não conseguiu se estabilizar. E, para mim, esse fato é um grande atestado de incompetência na gestão de futebol. Mas aí, grande atestado. Mas aí eu aqui sentada, sou flamenguista, um rubro-negro, liguei a TV, eu liguei o Disney Plus, estou acompanhando o Sport Center. Ele percebe que tá bom, a questão não é necessariamente o técnico, porque já passaram 1 bilhão, ninguém consegue dar jeito. Claro que a gestão tem suas questões, e muitas questões, mas era o que a gente conversou aqui. Esse ano, eles entregaram de parte de campo, tá? Tô falando ali do... Claro que tem problemas, entrevista, até presente ou não, mas o jogador sabe que existe um segundo andar e existe um andar dele ali de jogar bola. Tem muito time que tá com o segundo andar todo zoado e os caras estão conseguindo jogar bola. Pelo grupo, pelo técnico, pelo elenco, pela... sei lá. A própria responsabilidade dos jogadores também, né? O meu ponto é, o torcedor, ele só vai ter paz, então, no fim desse ano? Quando tiver a eleição? Aí tá tudo resolvido? Não, o ponto é, eu tenho uma percepção diferente, Mari, de que a diretoria do Flamengo ainda não entrega, em termos estruturais, tudo que o clube pode. E aí vai muito além. Os problemas de lesão que o Tite voltou a citar ontem. O Flamengo tem isso há quantos anos? Departamento médico, jogador que entra, reincidência de lesão, dificuldade de recuperação, e não muda. Os problemas de ter subestimado uma temporada que teria Copa América, que o Flamengo sabia desde o começo que seria desgastante, que perderia jogadores, demorou a se movimentar no mercado. E aí o principal, quando o chefe do departamento de futebol não tem o respeito de lideranças do elenco, e esse cara, num momento crucial como esse, está fazendo campanha, a reeleição como vereador, isso pega muito mal. Internamente, como o Gabigol vai se colocar na linha se o chefe dele está atento, tem outras prioridades? Se houvesse meritocracia real no Flamengo, o Marcos Braz teria saído junto, não com o Tite, mas com o Vitor Pereira ou com o Sampaoli, porque o departamento de futebol do Flamengo é crítico e a gestão continua sendo amadora. Esse é o grande ponto do Flamengo. A gente falava aqui na sexta, né, Marra, que o Flamengo está se comportando como o Manchester United na Inglaterra. Nossa, inclusive... Hoje corre o risco do Ten Hag cair também. Mas era para o Flamengo, se tivesse excelência de gestão no futebol, ser o Manchester City no Brasil, pela capacidade financeira que tem. Um clube que fatura R$1 bilhão no Brasil, ter uma gestão como essa, é inadmissível no futebol. Eu concordo. O Jean falou outro dia no Linha, ele foi muito feliz, né? Quando ele falou, o Flamengo é tão rico, tão rico, tão rico, que só tem dinheiro. Né? O Jean foi muito feliz quando ele fez essa comparação. Mas vou pegar um exemplo de um outro técnico, o Ramon Dias. Ou Emiliano Dias, que para mim é mais treinador do que o próprio Ramon ali, né? Ele trabalhou recentemente, trabalha ainda nos 2 piores lugares administrativos para trabalhar, no Vasco e no Corinthians.
E dentro dos objetivos dele, ele mata no peito e vai cumprindo. Mas exigências diferentes, Bruno. Sim, mas com uma pressão... Tem a exigência de ganhar com essa estrutura. É verdade, né? Mas é uma pressão de um desespero. É claro que você ganhar títulos é mais difícil do que você salvar uma equipe do rebaixamento. Sim. Mas eu acho que também tem muito dessa coisa do Flamengo ou do rubro-negro entender que ele vai ganhar todos os jogos e todos os títulos. E isso não vai acontecer com nenhum treinador, nem com o Jorge Jesus aconteceu. Não. E aí a pressão aumenta e vira esse caos aí no rubro-negro. Mas para mim a principal coisa assim, do Tite, ele facilmente se posicionar como alvo. É verdade. Porque como comunicador, ele ficou no passado. Ficou. Ele não se alinhou. Não estou falando para ele falar 500 palavrões na entrevista coletiva. Não estou falando isso. Estou falando que algumas vezes você olhava a entrevista e falava, cara, a mensagem dele não ultrapassa as janelas da nossa casa. Samuel Rosa já disse isso antes. A mensagem dele não vai para lugar nenhum. Isso. Porque Sabe por quê? Não atinge. Porque ele não, me parece, que ele não quer se comprometer com nada. Então você não consegue entender o que ele está pensando. Sabe, quando o Cícero Melo foi muito feliz na pergunta ontem. Perguntou o que você achou da mudança da data da Copa do Brasil. Isso é muito relevante. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Com a notícia aí em primeira mão, né? Para alguns é notícia ruim, mas para outros é notícia muito boa. Eu acho que para a maioria dos flamenguistas é uma notícia muito boa, que é a demissão de Tite, né? Muitos torcedores estavam aí insatisfeitos com esse treinador, visto que ele vinha fazendo coisas que a torcida não apoiava. Ele também se contradizia direto nas suas palavras, falava uma coisa e depois dizia que não tinha falado, e não falava nada com nada, fazia substituições necessárias, né? Demorava para substituir, e tudo isso vinha acarretando em derrotas acachapantes, né? Vexatórias, né? Perdeu por 4-1. O Botafogo, claro, foi com o time reserva, mas mesmo assim perdeu para o rival, né? Brigando por título de uma goleada, né? Perdeu para o Grêmio recentemente, empatou com o Vasco, jogos que poderia ter vencido, e assim, né, o Flamengo veio aí a decair bastante no Brasileirão e ser eliminado no Libertadores, né, que foi um jogo aí que foi crucial, acredito que para a demissão de Tite, né? Ele tinha a chance aí de permanecer se vencesse o Peñarol, né, mesmo na fase de grupo tendo um resultado péssimo, né, tanto que ficou em segundo colocado, decidiu os 2 jogos agora aí fora de casa contra o Bolívar e também contra o Peñarol. Jogou em casa no Maracanã, um jogo horrível, onde só perdeu, na verdade nem empatou, perdeu, e lá conseguiu um empate, mas mesmo assim estava fora da Libertadores porque tinha perdido no Maracanã. Então é isso, a torcida vem bastante revoltada com tudo isso, e a demissão é uma alegria para os torcedores. E aqui achar, nos comentários pra gente, inscreva no canal e até o próximo vídeo.